Bom dia! Bom dia! Sejam todas muito bem-vindas. Agora live em novo formato. Lipo em pauta. Bom dia! Sejam todas muito bem-vindas. Quem é nova por aqui? E a proposta desse novo formato de live é ter mais contato com vocês, saber quais são as dificuldades que vocês têm com relação ao emagrecimento, à desinflamação, a lipedema, a retenção de líquido. Ah, obrigada! Elaine, obrigada! Neuza, seja bem-vinda! Cris, como é que vocês estão? Então, para começarmos aqui, eu quero saber quais são as suas dúvidas com relação ao emagrecimento, à desinflamação, ao lipedema. Quero saber qual a sua dúvida, qual a sua dificuldade, para que a gente possa conversar aqui. Antes, né, até semana passada mesmo, no Café com a Nutri, eu que trazia aqui, né, temas importantes aqui para vocês, mas agora eu quero saber de vocês. Quais são os temas que nós vamos trabalhar aqui? Venham conversar comigo, coloca aí no chat qual a sua dúvida, qual a sua dificuldade, para que eu possa te ajudar aqui ao vivo. Bom dia! Tudo bem, Cris? Bom dia, Alessandra! Tá muito inflamado, Lúcia? Então, o que a gente precisa fazer quando o nosso corpo tá inflamado? Eu falo que além de ter uma alimentação anti-inflamatória, a gente precisa tomar cuidado com alimentos que nos inflamam. E que muitas de vocês acabam o quê? Só pensando na questão do leite e derivados e o glúten, não é assim? Não é assim que vocês pensam? Ah, meu corpo está muito inflamado, então tem que tirar o leite e derivados, eu preciso tirar o glúten. Será que é isso? Não, tem outros alimentos que inflamam muito mais do que o leite e derivados. Vocês sabiam disso? Como os alimentos, por exemplo, industrializados, os ultraprocessados, aqueles que você compra zero, diet, light. Por quê? Porque eles têm mais aditivo químico que vão abastecer a sua inflamação. Entende? Então, assim, antes de começar uma dieta anti-inflamatória, eu preciso diminuir a frequência daqueles alimentos que me inflamam, porque senão não vai adiantar de nada. Vocês concordam comigo? Se eu não mudar o meu hábito alimentar, eu sou uma pessoa que sempre vou consumir suco de caixinha, sempre consumo temperos industrializados, sempre consumo bolacha recheada. Então, são produtos ultraprocessados, tem muito açúcar, tem muito aditivo químico. Se não tem açúcar, tem muito adoçante artificial que inflama meu corpo. E se eu não deixar de consumir isso todos os dias, eu posso consumir uma vez ou outra, porque esses alimentos, como eu disse para vocês, não trazem benefício para a nossa saúde, não tem nutrientes específicos para a nossa saúde, certo? A gente come por puro prazer ou até mesmo por praticidade. Mas a gente sabe que aquilo lá não ajuda na nossa saúde, não é verdade? Então, eu preciso deixar de consumir no dia a dia. Eu posso deixar uma vez ou outra. Hoje, nossa, foi super corrido, eu vou comer uma bolachinha aqui. É uma coisa. Agora, de colocar todos os dias, porque eu não me organizo para fazer as refeições, é outra história. Entendeu, Lúcia? Então, assim, olhar para o que você está consumindo, que é industrializado, que você está consumindo com grande frequência e quantidade, diminuir isso daí, aí sim introduzir os alimentos anti-inflamatórios. Quais são os alimentos anti-inflamatórios? A cúrcuma, as folhas verdes escuras. Será que eu estou me hidratando adequadamente? Porque é o melhor detox do mundo, né? Eu tenho que fazer aquela conta básica, onde eu tenho que pegar o meu peso, multiplicar por 35. Aliás, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu fui num curso na semana passada lá em São Paulo, e vocês sabem que já tá até mudando essa conta, né? Vocês ficam falando pra mim, Débora, porque você pega pesado com esse negócio da hidratação, é muita água, eu tô muito inflamada. Só que estudos recentes falam que não é mais 35.
pelo nível de inflamação que as pessoas estão, tem que ser 45. Vocês imaginam um negócio desse? Vocês vão querer me esfolar viva. Na hora eu já pensei em vocês lá. Falei assim, olha, elas já reclamam quando eu coloco 35 vezes o peso. Imagina 45. Quanto que não vai dar isso de água para tomar por dia? Então, ó, para começar, se você se sente muito inflamado, que nem a Lúcia estava comentando aqui no chat, coloca os 35 ml, né? E multiplica pelo seu peso. Você vai descobrir o quanto de água você precisa tomar, tá? Isso é o mínimo agora, é o mínimo. Para quem tá se sentindo inflamado e tudo mais, teria que ser os 45. Só que vocês vão ver que dá muita quantidade de água, né? Dá muita quantidade de água. E não é de um dia pro outro que você vai tomar essa quantidade de água. É aumentando gradativamente, né? Faz sentido para vocês? Quem mais tem dúvida aqui? Esclareci sua dúvida? Lúcia? É essa a proposta agora, hein? Da nossa live aqui de manhã. Conversar com vocês, entender melhor qual é a dificuldade de vocês para que eu possa orientar, que eu possa explicar o que acontece, como que você pode fazer, né? Então, qual a sua dúvida com relação a emagrecimento, desinflamação, lipedema, retenção de líquido? Deixa eu ver aqui. O que é, Graciela? Não perdi aqui o fio da meada. Ah lá, a Ruth perguntou assim, ó. A dúvida dela seria sobre comer quando trabalhamos no horário noturno. Amiga, Ruth, sabe como que você tem que fazer? É entender que o seu dia é à noite. Então, do mesmo jeito que eu ensino aqui para vocês comerem durante o dia, vai ser o mesmo negócio à noite. Então, a partir do momento que você acorda para você ir trabalhar, fazer suas coisas, você tem que, no mínimo, fazer 3 refeições ao dia. E o seu dia vai ser à noite. Então, você vai fazer lá suas refeições normais, entendeu? Com a mesma estratégia, colocando a regra T. Proteína, carboidrato e fibra. Pronto. Zerou uma vida. O que vocês fazem, é por isso que as pessoas, quem trabalha à noite, acaba ganhando muito peso, sabe por quê? Porque entende que eu preciso comer tudo durante o dia. E depois chega à noite e fica beliscando certas coisas. Por mais que sejam alimentos naturais, eu vou comer só uma fruta à noite. Poxa, você tem que ter energia para você trabalhar à noite. Entende? Então, da onde vem essa energia? Vem do alimento. Se eu não como que eu vou ter energia? Entendeu? Então, meu dia começa a partir do horário que você acorda para você ir lá trabalhar. Então, se você é uma pessoa que acorda 4 horas da tarde, porque você dormiu durante o dia todo por conta do seu trabalho, então é ali que começa seu dia. Então, é ali que você vai começar as suas refeições. É ali que você vai tomar sua água em jejum. É ali que você vai começar a tomar o seu café. Depois você vai fazer uma refeição no meio da noite. Depois outra de madrugada. Pronto, finalizou. Entendeu? Uma coisa que você precisa se atentar, mais do que até mesmo a própria alimentação, depois dessa dica que eu falei para você de comer, fazer as 3 refeições no seu período da noite, é se atentar com relação ao seu horário de sono. Você precisa regrar seu horário de sono no período do dia. Então, por exemplo, não ficar, porque eu sei, gente, eu já atendi muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo, nesses quase 15 anos aqui que eu sou da parte clínica, né? Eu entendo que as pessoas vêm aqui pra mim e falam assim, Débora do céu, deixa como sono se fosse uma coisa que não é prioridade. Então, a pessoa que faz o plantão durante o período da noite, chega na casa dela, ela quer resolver tudo da casa dela. Ela não quer dormir. Ela quer resolver não sei o quê, ela quer cozinhar, ela quer fazer tal coisa, ela quer conversar com a vizinha, ela quer... Tudo é mais importante do que o sono dela. Aí, na hora que você vai ver, a pessoa dorme, sabe quantas horas? 3 horas. Você acha que 3 horas ela faz um bom sono? Ela chega a descansar o organismo dela? Não chega. Ela já tem a dificuldade de dormir por conta de ter a luz do dia, né? E agora ela ficar preocupada e tentando organizar todas as coisas na hora que é para dormir, difícil, né? Porque daí o cortisol no organismo dela não abaixa, que é o hormônio do estresse.
automaticamente ela não consegue emagrecer fazendo qualquer tipo de dieta, entendeu? Então, assim, o mais importante de você entender sobre alimentação é fazer a regra T, né? Dentro desse horário que você acorda e você trabalha, porque você precisa se alimentar nesse horário para você emagrecer. E outro detalhe, é se atentar com relação ao seu sono. Senão, não adianta nada, entendeu? A Graciela tá perguntando assim, ó. Tenho 42 anos, preciso tomar whey? O whey, gente, é uma suplementação. Suplementação, whey protein é a base do quê? De proteína. É somente para contabilizar se a sua proteína do dia você não conseguiu bater. Entendeu? É uma suplementação. Ah, eu preciso tomar, se eu faço atividade física, se eu não faço atividade física. Não é isso que determina. É se na sua alimentação tá faltando proteína. Entendeu? Então, assim, tem 42 anos. Tá, mas isso não muda. Não é questão de idade que vai falar, que vai determinar que você tenha que tomar uma suplementação, entendeu? Então, o whey, ele só vai ser preciso se você não contabilizar a quantidade de proteína que você precisa durante o dia. Entendeu? Faz sentido? Tô gostando disso aqui, gente. Que delícia conversar com vocês assim. Deixa eu ver. Queijo meia cura todos os dias, no café da manhã e no lanche da tarde. Inflama? Não é isso que inflama. Não é o queijo meia cura que inflama. Mas como que você tá colocando esse queijo meia cura dentro da refeição? Porque se você tiver, por exemplo, só tomando um cafezinho com queijo, que nem muitas das pessoas que fazem dieta restritiva fazem isso, porque daí contabiliza como uma proteína e toma um cafezinho. Daí fala, tô satisfeita. Aí pode te inflamar. Aí pode te inflamar, porque falta nutriente para o seu organismo, não o queijo em si, entende? Não é o queijo em si, mas como que você está colocando isso dentro da refeição. É isso que te inflama. Então, assim, você pode até consumir até 3 porções de leite e derivados no dia, entende? Só que você precisa saber posicionar esse alimento dentro da refeição. É isso que vai determinar se ele vai te inflamar ou não. Entendeu? E a quantidade também, lógico, né? Porque daí a gente fala assim, você tá comendo queijo meia cura. Mas quanto de queijo meia cura também você tá consumindo? É meio queijo meia cura? Tem gente que exagera na quantidade, né? E nessa questão que eu falei pra você, eu só tomo com cafezinho. Poxa, então você vai se inflamar, lógico, porque tá faltando nutriente no seu organismo. Só queijo não sustenta, só queijo não tem todos os nutrientes que o seu corpo precisa, entendeu? Deixa eu ver. A Maria do Socorro, ela tá perguntando se o farelo de aveia é o melhor para o emagrecimento. Na verdade, o farelo de aveia não é só melhor para o emagrecimento, é para a sua saúde. Porque assim, o farelo de aveia, ele é menos processado, então ele tem mais fibra, então ele vai te ajudar no seu intestino a funcionar melhor, né? Ele tem menos calorias, isso pode te ajudar no processo de emagrecimento, certo? E também ele tem menos carboidrato. Então, assim, ótimo para sua saúde, até mesmo cardiovascular. Você sabia que esse tipo de fibra, no caso, quando você consome pelo menos 2 colheres de sopa todos os dias, isso te ajuda a eliminar a gordura parada lá nas suas veias. Você sabia disso? 2 colheres de sopa por dia. Daí pode ser qualquer horário. Você pode colocar no meio da comida, você pode misturar com fruta, você pode colocar no seu suco, você pode colocar com fruta, com iogurte, né? Com fruta já tinha falado, né? Com iogurte, pronto. Aí é maravilhoso. Deixa eu ver o que mais. Ó, a Casal VIP 23 tá perguntando pra mim assim, ó. Tem a bactéria H. pylori, estou em tratamento. Posso tomar creatina? Creatina é uma suplementação. Isso não vai interferir com relação à bactéria H. pylori. A bactéria H. pylori, você precisa tomar cuidado com os alimentos que fermentam dentro de você, porque isso sim faz com que você abasteça essa bactéria H. pylori ficar resistente no seu organismo. Você sabe quais são os alimentos que fermentam dentro de você? É o quê? Por exemplo, muita farinha, muito pão, bolacha, essas coisas, bolo, tortas, wraps que vem à base de massinha, massa em geral mesmo, macarrão, essas coisas. Isso abastece essa bactéria H. pylori. Açúcar é o que ele mais gosta, você sabia?
Bactéria, quando está persistente no nosso organismo, o que ela mais gosta, o que mais alimenta ele mesmo é o açúcar. Então você precisa tomar cuidado. E também os alimentos industrializados, que tem aditivo químico. Então você precisa diminuir esses alimentos do seu dia a dia para você fazer o tratamento que ele seja realmente eficaz para poder matar essa bactéria, né? E com relação à creatina, ele não tem interferência nenhuma. O que tem interferência é na sua alimentação, alimentos que fermentam dentro de você. Aí você tem que tomar cuidado. E também alimentos no período da noite, porque eu falo para vocês, a nossa digestão à noite, por conta do ciclo circadiano, nosso corpo entende que o que é necessário é fazer uma refeição mais leve no período da noite, para você desinflamar o seu corpo, limpar essas toxinas do seu corpo que você acumulou ao longo do dia, que é uma coisa natural do nosso corpo. Tem gente que acumula mais por conta do tipo de alimentação que tem, né? E às vezes a gente até com poluentes, por exemplo, do nosso ar, acaba que a gente se inflama, né? Então, o nosso corpo já automaticamente já faz esse processo de limpeza. E isso você fazendo uma boa alimentação à noite. Isso inclui alimentos que não fermentam no nosso organismo. Por isso que eu pego tanto no pé de vocês com relação, por exemplo, leguminosas. Leguminosas é maravilhoso. Feijão, grão de bico, lentilha, soja. Todos eles são muito bons, ricos em ferro, ricos em vitamina, ajudam no processo também. Só que a digestibilidade desses alimentos é muito ruim no período da noite. Você deve colocar esses alimentos no período do almoço, que daí sim você tem um dia todo para poder fazer a digestão desse alimento. Então, esses alimentos, as leguminosas, eu sempre falo para vocês, olha, coloca na água, deixa pelo menos 12 horas na água, tem que trocar essa água pelo menos 3 vezes, porque tem fatores antinutricionais. Quando você coloca, por exemplo, feijão na água e deixa lá de molho de um dia para o outro, você vai ver aquela água, fica cheia de espuma em cima. Aquilo lá são fatores antinutricionais e que abastece a bactéria H. pylori. Então, assim, são alimentos saudáveis, só que se posicionado em horário errado, pode abastecer, pode te ajudar a te prejudicar nesse sentido, entendeu? Então, não come carne, tá tudo certo você não comer carne, mas tem outros tipos de proteína, né? Lá você tá falando que come o queijo, come o ovo. Então, ó, tem o iogurte, tem as proteínas vegetais para você substituir, entendeu? Não é somente a questão da carne. Ainda mais nesses horários, no horário do almoço, do café da manhã que você tinha comentado aqui no chat, né? No horário do café da manhã e no horário do lanche da tarde, tá? Então, assim, é só substituir. Mas não é isso, não só colocar o queijo meia cura. A Antônia tá falando assim, a quantidade na hora de se alimentar. A grosso modo, Antônia, como você não tá fazendo nenhum processo de acompanhamento nutricional, é difícil de a gente saber a quantidade exata para você. Mas, olhando de forma geral, falar assim, olha, eu quero começar a emagrecer e tudo mais, o que eu posso fazer? A regra T, que eu tanto falo para vocês, é sobre montar o prato. Metade do prato de vocês tem que ser vegetal. Por quê? Porque vegetal tem menos caloria, tem muito mais nutriente que você precisa para você desinflamar o seu corpo. Então tem que ser a prioridade no seu prato. Tem que estar lá muito bem desenhado. Metade do prato é isso aí. Pode ser vegetal cozido, pode ser vegetal cru, aí você escolhe. 1/4 do seu prato tem que ser carboidrato. Pode ser o arroz com feijão, pode ser a batata, pode ser o inhame, pode ser a mandioquinha salsa, pode ser o macarrão, pode ser o cuscuz, pode ser a tapioca, pode ser qualquer coisa de carboidrato. Você coloca ali 1/4 do seu prato. E outro 1/4 do seu prato é proteína. Dessa forma, você nunca vai estar abusando. Você vai estar sempre comendo com equilíbrio. Porque você está colocando mais nutriente, menos caloria no seu prato. Entendeu? A grosso modo é isso aí, para você saber a quantidade. Agora, se você quer saber alguma coisa em específico para você, aí só com acompanhamento nutricional, que daí a gente vai identificar quanto de peso você tá acima mesmo, quanto de peso que você tem que eliminar. Principalmente no finalzinho, sabe? Quando você tá chegando próximo do seu peso desejado, aí que fica mais difícil de você perder, você fala assim, qualquer coisa que eu faço de dieta não dá certo. Aí que você precisa estruturar melhor a sua alimentação com acompanhamento nutricional, porque daí vai ser o cálculo exato para você de quanto você tem consumido de cada alimento. Tá certo? Deixa eu ver.
Nossa, não é isso. Ó. Olha como que é importante você fazer o acompanhamento nutricional. Não como pão com carne e nem ovos, nem como ovos. Então só resta o queijo, não só resta o queijo. Olha, tem várias proteínas vegetais que você pode estar consumindo. Várias proteínas vegetais, o broto, você pode fazer o hummus. Você sabia que também é uma proteína vegetal que você pode consumir? Você não precisa consumir o pão. Realmente, você não precisa consumir o pão. O que você pode consumir? Tem tapioca, tem cuscuz, tem receitas à base de farelo, de aveia. Olha quanta coisa. Tem quinoa para você colocar. Tem várias fontes de carboidrato. Ai, não vou colocar pão. Eu adoro colocar tubérculo, mandioca, inhame, batata doce. Daqui a pouco eu vou tomar meu café da manhã e vai ser com mandioca. Não vou comer pão também. E tá tudo certo. Você só precisa saber substituir. Então a sua alimentação deve estar muito deficiente, porque você tá comendo sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Então você tá inflamada mesmo. Você vai estar inflamada mesmo. Porque você não tá sabendo substituir a alimentação. Aí o seu corpo falta nutriente e falta também, sabe o quê? Energia à base do alimento. Nutri, por que as pessoas que tomam remédios antidepressivos têm dificuldade de emagrecer? Não tem uma ligação específica com relação a isso, Selma. É porque já tem hábitos ruins mesmo, né? Já tem hábitos ruins mesmo. Na verdade, o remédio antidepressivo até ajuda, porque ele tira o apetite, tira aquela vontade de você querer comer doce, aquela coisa toda, entendeu? Tira a vontade. Não é um remédio. É alguma coisa emocional e hábito alimentar. Ana Lúcia, tomar suco de limão de manhã em jejum é bom para emagrecer? Não. Não é bom para emagrecer. Suco de limão não faz nada, gente. Nossa, se fizesse tava ótimo. Ninguém tava acima do peso. Porque só espremer um limão lá tava tudo certo. Só que água com limão ajuda na sua digestão, ajuda você a absorver a vitamina C. Mas emagrecer não faz nada. Se você come tudo errado durante o dia, só tomar a água com limão, você acha que vai fazer o quê? Nem melhorar a sua digestão vai. Nem absorver a vitamina C vai. Entendeu? Então assim, não. O que ajuda você a emagrecer, Ana Lúcia, é um conjunto de fatores. É você se hidratar adequadamente, é você ter um sono de qualidade, é você saber estruturar suas refeições. É isso que faz você emagrecer. Não é uma receita em específico, entendeu? Ou um alimento específico. Não faz isso, entendeu? Deixa eu ver aqui. Ainda sobre o farelo de aveia, o benefício é o mesmo se consumido no mingau? Então, ele continua sendo um carboidrato, entende? Ele vai continuar tendo fibra do mesmo jeito, mesmo entrando em alta temperatura ou em contato com outros alimentos. Aí, o que eu falo pra você, você gosta do mingau de aveia? Você tem que contabilizar o mingau de aveia como se fosse um carboidrato. Pensando no processo de emagrecimento, o melhor horário para você posicionar esse tipo de preparação é no café da manhã. Aí você contabiliza isso como se fosse um carboidrato mesmo. Aí, pra quem me perguntou assim, não como pão. Então, uma boa troca é você fazer um mingau de aveia, por exemplo. Contabiliza lá como uma fonte de carboidrato. Você precisa complementar essa refeição com proteína e fibra. Colocando o quê? Uma fruta também, entendeu? Pra contabilizar mais fibra aí nesse caso. Ó, a Kátia fez uma pergunta aqui, boa. É necessário ter que jantar porque às vezes não consigo lanchar, aí tomo iogurte com fruta à noite. Gente, iogurte com fruta, tá? Iogurte é uma fonte de proteína e fruta é uma fonte de fibra. Só que o iogurte em si, ele é de difícil digestão por conta da lactose, por conta de outros ingredientes dos leites e derivados no período da noite. Você acha que isso vai te ajudar a desinflamar? Você acha que isso é uma refeição completa? Acabei de falar pra você. Ele é a base de proteína e a fruta a base de fibra. É isso que vai desinflamar meu corpo? Ele é um ótimo lanchinho, mas é um ótimo lanchinho para poder complementar o seu café da manhã, para fazer no período da tarde, se você sente fome. Agora, se você não sente fome, você não precisa lanchar à tarde, já vai direto pro jantar, porque daí é a principal refeição que vai te ajudar no processo de emagrecimento, entendeu?
Então isso aí tá totalmente errado. É saudável? É saudável, mas para compor uma refeição, não para ficar assim, aleatório, ainda mais no período da noite. Ainda mais no período da noite, não é interessante. A Gilmara colocou assim, ó, gostaria de falar que comprei o adoçante stevia, pois sou diabética, mas veio escrito com alto em sódio. Amor, não se preocupa com isso, porque a quantidade de adoçante que você vai utilizar, o sódio nem vai absorver no seu corpo, entendeu? Porque é no máximo 4 gotas, a não ser que você seja uma pessoa que vai utilizar o adoçante como se fosse um esguicho. Eu tenho uma história muito engraçada para contar para vocês com relação a isso. Uma vez eu tinha consultório físico aqui na minha cidade, aí chegou a minha paciente e tal, e assim, a gente via que ela estava muito inflamada mesmo, não conseguia diminuir medidas também, mesmo compondo a alimentação de forma diferente. Ela até deu uma reduzida, mas assim, não quanto a gente esperava realmente, sabe? Aí eu fui avaliando a alimentação dela. Falei, nossa, mas tem alguma coisa estranha, né? Eu falei pra ela, eu gosto de fazer muito diário alimentar, para poder acompanhar o que ela tá realmente consumindo do dia a dia dela que tá causando essa retenção de líquido, que tá prejudicando o processo dela, né? E olha como que são as coisas, né? Vocês falam pra mim assim, eu faço tudo certinho. Tudo certinho. Se fosse tudo certinho, gente, vocês estariam emagrecendo, vocês estariam tendo resultado, né? Tem alguma coisa que tá errada. Às vezes não é nem na sua alimentação, mas no seu comportamento. Como eu falei, da hidratação, do sono, da mastigação, tem um monte de outras coisas que influenciam, né? Aí no caso dela, ela fez o diário alimentar, eu não consegui identificar no diário alimentar dela, porque ela colocou como se estivesse lindo, maravilhoso, né? Aí eu fui perguntar pra ela, nossa, mas você tá adoçando as coisas, né? O seu café, o seu chá? E ela falou assim, mas eu tô usando o adoçante. Eu falei, é mesmo? Qual adoçante você tá utilizando? Eu nem lembro qual que era o adoçante que ela tava utilizando. Sei que ela tava utilizando um que era de gota. Aí eu falei assim, e aí? Mas quantas gotas você utiliza? Ela falou assim, gotas? Aí eu já fiquei assim, eu falei, como assim, gotas? Ué, gotas. É um conta-gota que você, né, comprou, você tá usando líquido, não é? Ela falou, mas eu não conto quantas gotas eu coloco, porque eu coloco esguicho. Eu aperto. Eu falei, como assim você aperta? Ela falou assim, eu não sei quanto que eu utilizo no meu café. Eu dou uma apertada lá no café, dou uma apertada no chá. E ela tomava muito chá durante o dia todo. E todos os chás dela, ela colocava adoçante. Como era um adoçante natural, ela achava que poderia utilizar assim, a Deus dará. E olha, é exatamente isso que estava inflamando ela, por conta da quantidade. Então, assim, adoçante, você tem que utilizar? Vai utilizar? Então, 3, 4 gotinhas no máximo em uma xícara. É só isso. Não mais do que isso. Entendeu? Vai usar em sachê, aquele em pó. Gente, é metade de um sachê, não é um sachê inteiro. Tem gente que utiliza mais de um sachê em uma xícara. Em uma xícara. Não adianta de nada, você está se inflamando. Por mais que seja uma coisa natural, tudo que é em excesso vai trazer um malefício em você. Entendeu? A Cris falando do lipedema. Bom, você sabe, Cris, que o lipedema é uma doença crônica, né? Que ela vem de uma alteração hormonal, genética, ou até mesmo através do quê? De uma inflamação, né? E que tem essa desordem onde você acumula mais gordura nas partes do membro, por exemplo, dos braços, do quadril e das pernas. É um processo que você tem que encarar que é para a vida toda. Você tem que cuidar dessa doença crônica, que não é de uma coisa de um dia para o outro, sabe? Eu vou fazer só agora uma alimentação mais saudável e depois eu vou largar, sabe? Assim, eu quero emagrecer e depois disso eu vou largar. Não, tem que ter um tratamento mesmo para isso, né? Um protocolo alimentar para você cuidar. Então, para você diminuir as dores, né? Para você não ter problema com questão de mobilidade, que muitas apresentam. Então, a primeira coisa que eu te falo é tomar cuidado com os alimentos inflamatórios. Alimentos que você fala assim, nossa, que não tem nutriente nenhum, você só consome por prazer. Então, esses daí, não é que você tem que deixar de comer, mas você precisa diminuir a frequência e quantidade.
e começar a traçar a sua alimentação anti-inflamatória. Colocar os alimentos folhas verdes escuras com mais frequência, a cúrcuma com mais frequência. Ai, Débora, mas como é que eu consumo a cúrcuma? Você pode colocar na água, você pode colocar na comida mesmo. Ah, vou fazer um arroz, vou lá misturar no arroz. Ah, vou colocar no frango, sabe assim? Tempero seco, que é orégano, manjericão, isso tudo é muito importante para você colocar no dia a dia, porque isso te ajuda a desinflamar o corpo. O alho, que eu tanto expliquei na semana passada para vocês, o alho que ele é um fortíssimo alimento de anti-inflamatório, só que vocês utilizam de forma errada no dia a dia. Como que é a forma correta? De você não fritar o alho, de você colocar no cozimento. A hidratação também, Cris, é fundamental para isso. É você o quê? Tomar água de acordo com o seu peso. E isso independente do dia da semana. Isso, dia da semana, dia do final de semana. Porque eu sei que vocês têm esse costume, né? Durante a semana é uma coisa. Durante o final de semana é totalmente diferente. Sai totalmente da rotina. Mas para quem tem uma doença crônica, tem que cuidar. Ainda mais se você quer ver mesmo diferença no aspecto da sua pele e tudo mais. Você precisa cuidar diariamente. Você não precisa ser perfeita, mas sempre melhorar. Consegue entender, Cris, com relação a isso? Consumir mais frutas cítricas, que isso te ajuda no processo da digestão. Tem muita vitamina C, isso te ajuda também no processo da desinflamação do seu corpo, do lipedema. Cuidado do lipedema. Como o lipedema também requer, dependendo do nível que você está, você precisa também tomar chás que sejam diuréticos para te ajudar no processo, porque senão chega no final do dia, principalmente nos dias mais quentes, né? Os chás são importantíssimos. O chá, por exemplo, de salsão ajuda muito, o chá verde ajuda muito, né? Outra coisa que você precisa tomar cuidado com relação ao lipedema é a quantidade de cafeína que você toma. É no máximo 2 vezes ao dia e super controlado, no máximo até 100 ml cada vez que você for tomar. Então, no máximo 200 ml que você tem que tomar, para não influenciar em mais inflamação nessa questão do lipedema. E outra história, né? Que lipedema não tem como você fugir da atividade física, porque é para fortalecer a sua musculatura e não dar abertura para o quê? Mais gordura se acumular ali. Então, você precisa cuidar dessa parte, viu? Esclareci? Como você colocou uma coisa tão aberta, eu fui falando, tá? Algumas dicas. Que delícia, Alcina! A Andressa colocou assim, ó. Nutri, estou fazendo cedo pão com aveia em flocos e chia no micro-ondas e com ovos. E como ovo. Sacia muito, tá certo? Então, você só precisa adaptar com uma fruta, tá? Andressa, e se você é uma pessoa que tá querendo emagrecer, como você não colocou aqui seu objetivo, você precisa sempre estar trocando. Por mais que seja uma receitinha saudável, o seu corpo precisa de movimentação. Então, precisa de outros tipos de carboidrato, outros tipos de proteína, adaptar melhor essa refeição. Então, por exemplo, assim, hoje você fez o pão de aveia, então amanhã eu vou comer um tubérculo. Amanhã eu vou comer inhame com ovo vou misturar, por exemplo, com espinafre. E vou fazer uma fruta com psyllium. Pronto, olha, já estruturou completamente diferente a sua alimentação. Aí no outro dia você vai comer outra coisa, sabe assim? Eu vou fazer um bolo de banana. Eu vou fazer uma panqueca de banana. Pronto, vou fazer uma panqueca de banana. Aí eu vou adaptar com mais uma proteína e mais uma fonte de fibra. Entendeu? O seu corpo precisa dessa movimentação, dessas substituições. Porque ficar na mesmice, você vai ter sempre o mesmo resultado. Eu não sei quanto tempo já que você tá fazendo essa receitinha. E outra, fica muito enjoativo, né? Daqui a pouco você não suporta mais ver esse pãozinho de aveia em flocos e chia no micro-ondas. Entendeu? Outro dia eu vou fazer um muffin de chocolate para comer de manhã, no dia que eu tiver com mais vontade de comer um chocolatinho, né? Vou fazer um muffin natural lá para colocar. Olha que coisa diferente, né? E assim, dessa forma, o seu corpo vai limpando, porque você vai consumindo outras fontes de nutrientes, né?
Deixa eu ver. O farelo de aveia tem fibra também? É pura fibra. O farelo de aveia é pura fibra. A Lene colocou aqui, ó. Eu não emagreço por nada dessa vida, porque você não tá ajustando a sua alimentação. Você não tá desinflamando o seu corpo, né, Lene? Então, por isso que é importante comer com estratégia. Não adianta você ficar, eu vou comer a partir de hoje somente alimentos naturais. Quantas e quantas pessoas eu conheço que comem alimento natural, mas não emagrece de jeito nenhum. Mas também a quantidade de fruta, por exemplo, que come, a quantidade, sabe, exacerbado, não vai, porque aquilo lá também contabiliza como calorias. Então você tem que saber equilibrar, você tem que saber comer com estratégia, senão não emagrece mesmo. Deixa eu ver aqui, Sônia. A Sônia tá perguntando aqui, ó. Eu sei que a gelatina com sabor não é bom porque tem muito açúcar. Além de ela ter muito açúcar, Sônia, ela tem muito aditivo químico. Ela tem muito aditivo químico. Então é isso que inflama o seu organismo se você consumir com frequência. Por isso que eu falo assim, ó. Ai, Débora, eu morro de vontade de comer um docinho depois do almoço e tudo mais. Então eu faço gelatina todos os dias. Meu Deus, você é uma pessoa que quer emagrecer, você quer uma pessoa que quer desinflamar o seu corpo, então não faz isso. Porque o doce ainda, você comer um pedacinho de chocolate, alguma coisa desse tipo, você queima. Agora, aditivo químico, como que você faz para poder limpar o seu organismo? Você tem que comer bem, você tem que comer estruturado as suas refeições. Senão você não limpa. Se você não tomar água também, você não limpa o seu organismo. Entendeu? Então esse é o primeiro ponto sobre a gelatina com sabor. Independente se ela é diet, light, tá? Essas diets ainda, essas gelatinas diet, gente, são as piores. Sabe por quê? Porque elas tiram açúcar e colocam, sabe o quê? Adoçante artificial. Depois você fica nem um baiacu de tão inflamada, inchada, você fala assim, não, mas não é possível que é da gelatina. Porque tem gente que coloca aqui, né? Não, você pode comer gelatina à vontade, porque é sem calorias, porque tem muito baixa caloria, mesmo a tradicional, não sei o quê. Só que as pessoas esquecem que é um alimento ultraprocessado, que aquilo ali não tem nada de bom de nutriente, né? As pessoas não falam isso não, né? As pessoas não falam isso. Aí, terminando a pergunta aqui da Sônia, né? E aquela sem sabor, é bom para o colágeno? O que é bom para o colágeno, na verdade, Sônia? Sabe o que é? Pé de galinha. Você fazer o caldo do pé de galinha. Bater aquele caldo lá, sabe? Fazer com bastante água, colocar lá cúrcuma. Depois pega aquelas forminhas de gelo, sabe? E coloca lá. Aquilo lá é colágeno puro, puro e super barato, nutritivo mesmo para você. Isso sim é colágeno, viu? Isso sim. Aí você coloca no seu feijão, aí você coloca no seu arroz, coloca na sua carne cozida, coloca no molho de tomate para todo mundo consumir. É uma maravilha pro seu intestino, sabe? Aquilo sim é colágeno puro. Né? Até mesmo caldo de ossos que a gente fala, que daí faz com carne bovina, essas coisas todas, depois bate, né? E também armazena dessa forma, coloca no congelador em forminhas de gelo. Também é puro colágeno. Agora, esses negócios de, eu vou procurar colágeno através da gelatina. Vixe, Maria. Não vai dar certo não, viu? Não vai dar certo não. A Eliane colocou assim, ó, tomar leite com biscoito de sal à noite atrapalha o emagrecimento? Se for com frequência, sim. Se for uma coisa, porque Débora é nostálgico pra mim, eu amo consumir biscoito de sal com leite à noite. Uma vez ou outra, não vejo maldade, mas isso daí não é uma refeição completa, né? Você sabe que o biscoito de sal não é só biscoito de sal, farinha e água. Não é isso. Se você olhar lá o pacote, tem vários outros aditivos químicos. Então, assim, com leite, o que vai trazer de benefício pra você? Nada. Não é isso que é uma refeição digestiva para você desinflamar o seu corpo. Então, assim, não é interessante você colocar isso, porque é comida com afeto. Não tem nutriente para você. Você tem que comer um tubérculo, vegetal. Você não quer desinflamar e emagrecer? Colocar uma proteína, aí sim. Uma proteína de fácil digestão, né? Não é só uma proteína. Então, um frango, um ovo, um peixe. Ali é muito bem-vindo. Agora, biscoito de sal à noite, gente, não dá, né? Não dá.
A Kátia perguntou, stevia do zero cal é bom? É. A Gracinha perguntou, farinha inflama? Inflama, Gracinha, se você consumir em grande quantidade ou com grande frequência. Por exemplo, eu gosto muito de pão, mas tem gente que come pão francês o dia todo, come de manhã, à tarde e à noite. Lógico que vai inflamar. Lógico. Entendeu? Lógico que vai inflamar, porque é muita quantidade, é uma porção no dia. Então, o que você vai escolher de comer de massa de hoje? Vai ser pão? Então, um pão, coloca um pão no café da manhã. Eu vou comer bolo, então eu vou colocar no café da manhã, pronto. Entendeu? Ainda mais se você estiver acima do peso, aí que tem que ser isso mesmo. Lene, já tá errado aqui, né? Eu tomo 1 litro de chá de hibisco e só vou no banheiro uma vez. Você tá se inflamando. E outra, tem uma coisa muito perigosa, porque se você não toma água de acordo com o seu peso, e tomando essa quantidade de chá de hibisco, você sabe que mexe com o seu fígado? Mexe com o seu fígado e com o seu rim. Sobrecarrega a função deles. Então, assim, aí você só vai uma vez ao banheiro mesmo. E olha, você corre o risco de ter até pedra nos rins daqui a algum tempo. Se você tomar só isso só de chá e não tomar água. No máximo, Lene, você tem que tomar 700 ml de chá no dia. No máximo. Não mais do que isso, porque daí não tem funcionalidade no seu organismo. E o principal detox para você ir mais ao banheiro é a água. E se você tá indo uma vez só ao banheiro, é porque falta água, né, gente? Falta, não tem outra coisa. Maria, você pode tomar o iogurte com farinha de fibras, com psyllium e tudo mais. Isso daí você pode colocar no seu café da manhã ou no seu lanche da tarde, tá? A Deni tá perguntando aqui, ó. Bom dia, e para retenção de líquido, o que eu faço? Primeira coisa é água, né? Retenção de líquido não tem outra história, é água, primeira coisa. Outra coisa, diminuir o sal da sua alimentação. Se você é uma pessoa que utiliza temperos prontos, você precisa trocar, colocar temperos naturais, colocar alho, cebola, colocar sal, mas dosar a quantidade de sal, né? Diminuir os farináceos do seu dia a dia, que são as farinhas em si, né? Independente de qual elas forem. Colocar mais tubérculos. Tubérculos, gente, é muito bom para poder tirar essa retenção de líquido, sabe? Porque o tipo de carboidrato complexo que tem neles te ajuda nesse processo. Então, inhame, batata doce, batata inglesa, mandioquinha salsa, todas elas são muito bem-vindas, tá? Para colocar como se fosse carboidrato. Colocar proteínas de fácil digestão. Então, como eu estava falando aqui anteriormente, frango, ovos, peixe, para poder diminuir a retenção de líquido, porque carne vermelha tem muita purina, e purina acumula no nosso organismo retenção de líquido, dependendo do nível de inflamação que você tá. Então, se você pode comer carne vermelha, pode, mas se você tá com essa retenção de líquido muito brusca, então eu falo para você, consome 2 vezes no máximo na semana, entendeu? Carne vermelha, daí o restante você coloca proteína leve. Vai comer pão? Pode comer pão, mas não come de manhã, à tarde, à noite. Come no período da manhã e de forma controlada, entendeu? E não esquece da água, é isso aí. Pra você cuidar dessa retenção de líquido. Você se identifica com a minha fala aqui, né, Gilmara? É gostoso demais. A Madá falou uma coisa interessante, como utilizar a farinha de banana, né? Olha, a farinha de banana é muito bom porque ele é riquíssimo em nutriente, né? Te ajuda no funcionamento do intestino. E além disso tudo, tem as bactérias boas do nosso intestino, que eu falo pra vocês que ela é boa por quê? Porque faz o processo da nossa digestão e também absorve os nutrientes. Então a farinha de banana ajuda nesse processo, a alimentar essas bactérias boas do nosso intestino. Como que você pode utilizar? Dentro de uma preparação, por exemplo, você vai fazer um muffin, você vai fazer uma panqueca, você pode utilizar. Ou até mesmo misturar ele, que não fica tão gostoso, tá? Com fruta, iogurte. Aí você pode colocar pelo menos 1 colher de sopa todos os dias, Madá. Tá? Todos os dias. Aí você pode fazer dessa forma.
Eu só não falo pra... Tem gente que recomenda colocar com a comida, sabe? Por exemplo, no caldo de feijão, mas fica com gosto residual. Não fica legal. Não fica legal. Eu prefiro, então, colocar nessas preparações, sabe? De pão, panqueca, bolo, muffin. Ou até mesmo iogurte, que daí você mistura com fruta. Aí dá pra consumir, tá? Daí não fica com gosto residual, assim. Sim, Luciane, o palmito é bom, sim. Tem baixa quantidade de calorias, tá? E assim, é uma fibra, né? Então você pode colocar, sim. Você pode colocar em conserva na sua salada, por exemplo. Muito bom, muito bom. E te dá saciedade, né? Ótimo, Andréia. Colocar cúrcuma no ovo. Maravilhoso. A Kátia tá perguntando aqui. Mas e o feijão, como que tempera com alho cru? Então, você coloca, na verdade, no cozimento, entendeu, Kátia? No cozimento que você coloca. Colocou lá para cozinhar o feijão, daí que você coloca o alho. Você pode colocar um pouco do alho para fritar. Só que assim, se você quer absorver dos nutrientes do alho em si, aí você precisa colocar mais, na verdade, maior quantidade, né? Cru. E mistura, só. Pronto, só isso. A Alcina tá perguntando se não deve colocar arroz e batata junto, porque eles são carboidratos, né? Alcina, você pode colocar, não tem problema nenhum você colocar o arroz e batata, só que você precisa colocar na quantidade de 1/4 do seu prato. Porque se ele for o determinante do seu prato, você vai engordar, você concorda comigo? Porque ele vai ter mais calorias, entende? Então, se caber ali, se você fizer certinho a quantidade em 1/4 do seu prato, não tem problema nenhum. Fruta à noite, qual eu posso consumir? Qualquer uma. Desde que seja dentro da refeição, qualquer uma. Manga, banana, maçã, uva, laranja, qualquer uma. Melancia, melão, qualquer uma. A Alcina está perguntando sobre o café. O café, depois das grandes refeições, né? Por exemplo, como o almoço, no mínimo você tem que esperar uns 40 minutos, viu, Alcina? Principalmente o expresso, né? Porque o expresso é mais forte, tem muita cafeína. Então, se você coloca isso logo depois de uma refeição completa, como por exemplo, fui lá, fiz um pratão bonito, sabe? Com bastante salada, com carboidrato, proteína. Por mais que você tenha feito uma refeição tão boa como essa, por conta da quantidade de cafeína, atrapalha a absorção. Então, atrapalha o seu processo da desinflamação, entendeu? Então, você tem que esperar no mínimo uns 40 minutos, que daí já começou a fazer o processo da digestão mesmo, que você tinha para absorver, você já absorveu, de nutriente da alimentação, entendeu? Tá bom? Aí tem que esperar isso mesmo. Cris, muito bem, anotou. Além de anotar, Cris, tem que colocar em prática, hein? Pra ter resultado, tá bom? A Eliane, emagreci e já engordei novamente. Então precisa encontrar o equilíbrio, né, Eliane? Pra levar isso pro resto da sua vida. Então, enquanto você estiver fazendo dieta mesmo restritiva, vai te levar a isso depois. Por isso que é importante você saber posicionar os alimentos dentro da sua refeição. Eu gosto de tal coisa, né? Eu gosto de um chocolatinho às vezes. Tá tudo bem você comer um chocolatinho às vezes. É importante isso no processo do emagrecimento, porque isso te traz o quê? Prazer. E agora, você restringe esse prazer por um determinado tempo, depois você não aguenta ficar sem. E daí, na hora que você tem esse gatilho, essa oportunidade de comer aquele alimento, você fala assim, mas é só hoje, já me privei tanto desse alimento, e daí você acaba colocando isso como se fosse uma rotina. Aí você não consegue emagrecer mais. Muito pelo contrário, você acaba engordando, né? Entendeu? Então, é achar o ponto de equilíbrio, é saber comer, é saber posicionar o alimento. Tem gordura no fígado, tô precisando emagrecer. Mas além de emagrecer, você precisa desinflamar o seu corpo, viu, Solange? Porque assim, só emagrecer, só contabilizar a quantidade
de calorias, isso não faz com que desinflame o seu fígado. Entendeu? Você só contar calorias, eu vou diminuir só as calorias e tal, tal, tal. Isso não desinflama seu corpo. Você tem que colocar os alimentos anti-inflamatórios de forma estratégica, senão você não limpa o seu organismo. Tomou remédio e não emagrece? Então. Porque tá aqui, né? Ó. Enquanto não virar a chavinha aqui do seu comportamento diante do alimento, não é o remédio que vai te emagrecer, Eliane. E é até perigoso, né? Porque se você não cuida dessa parte, você não sabe lidar com as suas refeições, você não sabe montar suas refeições, depois que você para de tomar o remédio, você engorda o dobro, o triplo. A Kátia perguntou, pode comer pão com ovo todo dia? Pode. Mas se você quer emagrecer de forma rápida, se você quer desinflamar rápido o seu corpo, você precisa mudar a sua alimentação. Porque não é uma necessidade do seu corpo o pão com ovo. É porque é muito gostoso, é muito prazeroso, né? Eu também gosto. Mas não é porque eu gosto que eu vivo de pão com ovo, entendeu? Todos os dias eu vou trocando. Pro meu corpo também não se acostumar. Vocês lembram que eu sempre falo pra vocês? Se a gente fica sempre na mesmice, é sempre o mesmo resultado que você vai ter. Entendeu? Certo, gente? O que vocês acharam desse novo formato de live? Vocês estão gostando? Olha, vocês estão, mandando bastante mensagem aqui. Que delícia! Que gostoso! Vocês estão gostando desse formato? Então, a partir de hoje vai ser dessa forma, ó, conversando mais com vocês, entendendo melhor sobre as questões, as dificuldades de vocês. Viu? Então, toda terça e quinta eu vou estar aqui. Toda terça e quinta. É que eu não consigo responder todo mundo. Vocês veem a quantidade de mensagem que vem aqui, né? Mas toda terça e quinta eu vou estar aqui, ó. Pra poder responder todas as dúvidas de vocês. Certo? Combinado? Ai, que bom que vocês amaram! Que bom que vocês estão amando! É dessa forma, então aproveita, anota as coisas que você vê aí pela internet, que você tem dúvida, se aquilo mesmo é o que funciona, se não funciona. Traz aqui pra gente conversar na Lipo em Pauta, que eu quero ajudar vocês a realmente emagrecer de forma sustentável, de forma saudável. Tá certo? Combinado? Posso esperar quinta-feira vocês aqui? Com mais perguntas como essas? Ai, que delícia! Esse carinho! A Deilda falou assim, muito obrigada. Nossa, você abriu minha mente. Tô aqui pra isso. Tô aqui pra isso. Que delícia! Assim aprende mais, né, Alcina? Você gostou desse formato? Pra você que acompanha aqui as minhas lives sempre? É muito bom, né? Ter esse contato. Também amei essa experiência de hoje, viu? Mas quinta-feira eu vou estar aqui com mais coisas, então, para eu poder tirar dúvidas de vocês. Ai, deixa eu só comentar uma coisa aqui, porque eu não aguento, gente. A Valda colocou aqui, tenho 65 anos e quero passar a contar calorias. Só que não sei, você não precisa contar calorias. Quem conta calorias pra você é nutricionista. Sabia? Pra você não sofrer. Porque contar calorias é muito sofrido, gente. Não é isso, não. Isso daí te causa um certo... uma má ligação com o alimento. Depois, você sofre com gatilhos. Sabe o que é esses gatilhos? De você querer comer mais alimentos palatáveis. Porque isso te deixa ansiosa. Entendeu? É sobre comer com estratégia. Me acompanha aqui. Me acompanha aqui que você vai ver. Você vai começar a se libertar disso daí. Não vai ter esse negócio de, eu vou ter que contar calorias. Não, não é você que conta calorias, não. É nutricionista. Pra você não sofrer. Combinado? Certo, gente? Ai, obrigada pelo carinho. Quinta às 7h07, Rosana. 7h07. Toda terça e quinta eu vou estar aqui com Lipo em Pauta agora, com vocês. Pra tirar todas as dúvidas de vocês sobre emagrecimento, retenção de líquido, desinflamação, lipedema. Estarei aqui. Combinado?
Um grande beijo para vocês, ó. Muito obrigada por hoje. Tchau, tchau.